Até agora, nestas palestras, vimos maneiras pelas quais os testes farmacogenéticos podem ser úteis, mas nesta palestra vamos explorar um mistério. Por que tantos ensaios clínicos com esses testes fracassam? Há alguns anos, a Associação Americana de Psiquiatria encomendou um painel para avaliar os testes farmacogenéticos. E, em 2022, o presidente do comitê, Charles Nemeroff, disse ao público em uma reunião da APA: não há evidências de que os testes farmacogenéticos comerciais possam melhorar o atendimento ao paciente. Ironicamente, ele fez essa declaração ao receber um prêmio em homenagem ao psiquiatra pioneiro em testes genéticos, o falecido David Mrazek. Mas espere, se a Administração de Alimentos e Medicamentos do Secamawanes recomenda alguns desses testes, por que a Associação Americana de Psiquiatria se manifestou contra eles? Para entender isso, é preciso saber a diferença entre testes genéticos e painéis farmacogenéticos. Um teste genético é um teste único cujos resultados são relevantes para determinados medicamentos, aquelas interações entre medicamentos e genes que a FDA considera acionáveis e que analisamos em uma palestra anterior. Não há controvérsia quanto a isso. No entanto, um painel farmacogenético é diferente. Esses testes reúnem dezenas de genes e usam algoritmos proprietários para fazer recomendações sobre quase todos os medicamentos psiquiátricos, não apenas os acionáveis. O problema é que eles misturam genes irrelevantes com genes relevantes e os diluem ainda mais ao incluir medicamentos que não têm interações acionáveis. Portanto, o Dr. Nemeroff está certo. Esses painéis farmacogenéticos foram testados em estudos bem planejados, patrocinados pelo setor, envolvendo milhares de pacientes, e os resultados não parecem bons. Acabei de dizer que os painéis farmacogenéticos não funcionam, mas se você já participou de um jantar patrocinado pela empresa de testes, pode ter ouvido o contrário. Para entender o motivo, precisamos lembrar que vivemos na era da genética, e com isso vem uma boa dose de exagero que pode influenciar o estudo se ele não tiver sido cegado corretamente. Nos primeiros estudos de painéis genéticos, esses painéis pareciam eficazes. Os pacientes melhoravam quando seus antidepressivos eram escolhidos com base nos resultados genéticos, muito melhor do que o tratamento habitual. Mas nesses estudos, os médicos ou os pacientes não estavam cegos para os resultados dos testes. Os pacientes ficaram entusiasmados em tomar um medicamento que combina com seus genes, e os médicos podem até transmitir um pouco mais de entusiasmo se prescreverem um medicamento que se encaixa em um painel genético. Por volta de 2016, a empresa começou a cegar os participantes e os resultados não eram mais positivos. Nenhum, inclusive os testes do GeneSights, Assurex, Genomind, Genecept, Neuroid Genetics e Neuropharmagen. No entanto, muitos desses estudos ainda são apresentados nos folhetos das empresas como suporte aos testes. O que está acontecendo aqui? Para entender isso, precisamos aprender um pouco mais sobre estatística e prometo que não será muito doloroso. Um estudo clínico está tentando procurar padrões sólidos em uma nuvem de ruído estatístico. Para fazer esse tipo de trabalho honestamente, precisamos começar supondo que tudo o que vemos é ruído aleatório e, em seguida, tentar provar o contrário para um único resultado. Isso é chamado de resultado primário, e identificamos esse resultado primário antes de coletarmos todos os dados. Essa é a maneira correta de realizar um estudo. A maneira errada é reunir todos os dados e, em seguida, analisar dezenas de resultados e encontrar um que se encaixe em um padrão e pareça positivo. Porque quando você faz isso, há uma grande probabilidade de que esses resultados secundários tenham sido positivos apenas por acaso. Isso é chamado de pesca de dados. Aqui está uma analogia. Suponha que você tenha 1000 contas coloridas e as agite em uma caixa. O padrão resultante é aleatório, mas se você ficar olhando por tempo suficiente, poderá ver algumas formas significativas nelas. Uma estrada sinuosa, uma árvore, um círculo aqui e ali. Eu não daria muita importância a isso, mas suponha que você dissesse antecipadamente: prevejo que, quando essas contas forem sacudidas, um círculo de contas amarelas aparecerá perto do centro. É por isso que é importante declarar o resultado primário antes de agitar os grânulos ou executar o ensaio clínico. E não é isso que os folhetos das empresas fazem. Elas selecionam resultados secundários e os colocam na capa dos folhetos para fazer parecer que os testes fazem mais do que fazem.
Mas vamos bancar o advogado do diabo e imaginar se esses resultados secundários realmente não fossem apenas um sinal aleatório, e se eles realmente representassem a verdade real sobre o teste. Mesmo assim, eles não são muito impressionantes. Com as medidas secundárias do GeneSight, você precisaria testar 19 pacientes com depressão para levar um deles à remissão, o que significa que o número necessário para tratar é de 19. Se a amostra fosse limitada à minoria de pacientes que realmente apresentam variações genéticas que informam a escolha da medicação, esses números melhorariam um pouco. Nesse caso, seria necessário testar 13 pacientes para que um deles obtivesse a remissão. A razão por trás desses números decepcionantes pode ter a ver com sua dependência de genes farmacodinâmicos. Esses genes devem nos dizer como o brain responde aos medicamentos, mas há poucas evidências de que algum deles realmente faça isso. No próximo vídeo, mostrarei como isso aconteceu com o mais famoso dos genes farmacodinâmicos, o braço curto do receptor de serotonina. Outro problema pode estar na precisão desses painéis genéticos. Em um estudo em que as amostras foram enviadas a diferentes laboratórios de venda direta ao consumidor, foi constatada inconsistência entre as empresas nos genótipos específicos que elas apresentaram, bem como nos fenótipos metabólicos, ou seja, se elas consideravam que o paciente tinha um status de metabolizador ruim, intermediário ou rápido, e os medicamentos que recomendavam ou contra os quais advertiam eram muito diferentes. A FDA chegou ao ponto de emitir cartas de cessação e desistência para algumas dessas empresas. Embora os painéis de genótipos possam se tornar úteis no futuro, apenas a falta de padronização já é motivo suficiente para evitá-los. Em vez disso, recomendo solicitar genes específicos de laboratórios confiáveis quando eles forem indicados. Vamos recapitular os principais pontos dessa palestra. Os primeiros ensaios de painéis farmacogenéticos pareciam promissores para a depressão, mas quando os pacientes eram cegados para o uso do teste, os benefícios perdiam a significância estatística. É provável que isso ocorra porque há apenas algumas interações medicamento-gene que são clinicamente significativas e a maioria delas diz respeito a efeitos colaterais raros, como arritmias cardíacas, em vez de eficácia ou tolerabilidade geral.